Aquela dobradinha com o Pedro Duran, que assim como o Kleber tem contato com as autoridades, principalmente desses municípios mais afetados. Angra dos Reis, Petrópolis, também Teresópolis, foi uma outra cidade da região serrana do Rio de Janeiro, muito atingida pelos temporais, com volumes impressionantes de chuva. Tanto que as imagens que a gente vê, Pedro, de destruição, ruas que desapareceram, praticamente cachoeiras que se formaram em alguns pontos da cidade de Petrópolis. Angra dos Reis também um volume expressivo de chuva. A gente está falando de uma chuva que caiu por lá em 4 dias, praticamente o triplo do esperado para um mês. Carol, acabei de receber aqui algumas informações dos bombeiros lá do Rio de Janeiro, trazer aqui para vocês o atualizado que eles nos mandam, né? Eles que colocaram 1.600 bombeiros para atuarem durante o final de semana, contabilizam 568 ocorrências de deslizamento, desmoronamento, de atendimento de pessoas ilhadas, de buscas, resgates, 568. No Rio de Janeiro como um todo? No estado do Rio de Janeiro. 313 cortes de árvore, 174 salvamentos de animal, 37 alagamentos, 18 deslizamentos de terra. 81 pessoas sem gravidade foram salvas, ou seja, 81 pessoas foram resgatadas. E aí a gente está falando, já na nossa tarde aqui embaixo, de 571 pessoas fora de casa, 523 desalojadas e 48 desabrigadas no estado. Inclusive a imagem que a gente traz aqui, Pedro, que você compartilha com a gente, imagens do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros em Angra dos Reis. Isso. Olha a força dessa enxurrada. Sim. E eles tendo de usar aqueles botes para conseguir resgatar os moradores. E o nível da água também me chamou bastante atenção, Carol, porque se você olhar, o bombeiro está com água acima da cintura ali, né? E essa é uma rua normal da cidade de Angra dos Reis, onde você tem, de fato, a atuação dos bombeiros. A Vila Histórica de Mambucaba foi um dos locais mais afetados, onde eles tiveram que fazer a maior parte dos salvamentos das pessoas ilhadas. As chuvas em Angra dos Reis, elas foram muito impressionantes ao longo das últimas horas e do último final de semana. Vamos para Petrópolis para poder mostrar um pouco da situação por lá. Petrópolis, que é uma cidade que já viveu castigada com a chuva em outras ocasiões e que ainda tem esse trauma, Carol, que está muito presente na vida da cidade. Porque tem um rio que corta Petrópolis, corta o meio da cidade e quando tem uma chuva, esse rio alaga. Quando esse rio alaga, a dragagem é muito ruim do rio, a drenagem é muito ruim do rio e aí muito lixo acaba se espalhando. Não tanto como Teresópolis, que é a terceira cidade que a gente separou aqui, que também tem algumas imagens bastante impressionantes que mostram como a água subiu. Teresópolis também é uma cidade serrana, está muito próxima de Petrópolis. Olha a força da correnteza da água lá em Teresópolis. Essas cidades elas são marcadas por uma geografia acidentada, morros e montanhas, mas ainda na região serrana, e a água quando desce, muitas vezes ela acaba arrastando muito barro, por isso ela tem essa cor bem barrenta e ela acaba levando mais risco aquelas construções que são feitas justamente nessas áreas de morro, de encostas, de declive, que são aquelas que são mais afetadas com esse deslizamento de água. Para além disso, Carol, é importante a gente ressaltar, quando você tem um acumulado muito grande de água nessas cidades, como o centro da cidade fica numa espécie de ponta de um funil, a água sobe muito nessa região central e acaba trazendo um impacto significativo para a vida das pessoas. Pois bem, temos aqui também a perspectiva para os próximos dias dos bombeiros, mas antes disso, queria mostrar a arte que a gente preparou com o acumulado de chuvas nessas cidades, que a gente consegue explicar, Carol, o tamanho do problema. Olha só, Angra dos Reis batendo 400 milímetros de chuva. Isso se equipara a algumas cidades do Rio Grande do Sul naquela enchente do ano passado. Muito, muito significativo o número. Teresópolis, 382 milímetros. Aí a gente tem ali, no lado de lá, outra cidade que também está na região serrana, que é Nova Friburgo, 357 milímetros. A capital do Rio de Janeiro, que não sofreu tanto nesse final de semana, 276 milímetros. Aí tem Duque de Caxias e Belford Roxo, que são cidades na região metropolitana. Do lado de cá, Mangaratiba, Queimados, Rio Claro e aí, por fim, Petrópolis também com 390 milímetros. Até para que as pessoas que nos acompanham tenham uma ideia aqui, quando a gente traz esses números, o que é previsto para um mês nessas cidades, agora mês de abril?
um pouco mais de 100, 120 Isso, 100, milímetros. 150 no máximo. Para o mês inteiro. A gente está falando aí dos 30 dias de abril. Isso aqui é um acumulado em apenas 4 dias. Portanto, é muita água em pouco tempo, daí as imagens que a gente acompanhou. Exatamente, Carol. E a importância de a Defesa Civil fazer um trabalho, uma atuação muito séria. Conversei ontem... Preventiva também, né? Exatamente. Conversei ontem com integrantes da Defesa Civil do Estado e do município do Rio de Janeiro e eles estavam comemorando. Por quê? Porque, apesar desses números impressionantes, nenhuma pessoa morreu, nenhuma morte foi registrada. E eles atribuem isso a um trabalho de alerta, a um trabalho de prevenção. Amigos que estavam no Rio de Janeiro no final de semana disseram: a ordem é não saia de casa. Nessas cidades onde você teve as chuvas maiores, funcionou o alerta para a população. Depois de tanto serem castigadas as cidades, as pessoas realmente criaram consciência. E aí, trazendo aqui a previsão para os próximos dias, né, da Defesa Civil, do alerta, ainda hoje, tempo instável, nebulosidade diminuindo um pouco, chuvas fracas isoladas na Costa Verde e no sul. E aí é importante dizer, Carol, apesar de você ter chuva fraca, você ainda tem um solo muito encharcado nessas cidades. Então, ainda que não chovesse, essas cidades poderiam ter algum deslizamento ou desmoronamento. E nos próximos dias, claro, esse tempo vai mudando, as chuvas fracas voltam na terça-feira, chuvas fracas na quarta-feira, e aí vai ter uma redução de nebulosidade e de umidade no estado nos próximos dias, especialmente depois de quarta-feira. Só para terminar, Carol, muito embora a gente fale aqui sempre das pessoas resgatadas, que é o mais importante, as vidas salvas, tem algumas imagens dos animais que foram resgatados, porque foram 150 animais resgatados ao longo desse final de semana lá no Rio de Janeiro. E um deles foi uma cabra que foi resgatada, esses aqui são cachorrinhos, né? Resgatados em Petrópolis ali, com a ajuda dos bombeiros, e isso chama atenção porque lembra muito as imagens do Rio Grande do Sul, onde os animais também viraram um pouco do símbolo dessa tragédia, porque muitos foram encontrados ali no meio das ruas. E aqui essa cabra que foi resgatada presa no porta-malas de um carro. Nossa. Lá em Petrópolis, estava sendo transportada. E aí, evidentemente, quando eu ouvi essa história, quando os bombeiros me contaram, eu falei assim: vem cá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Levar uma cabra num porta-mala não é uma coisa ilegal, irregular, né? Não pode ser. E aí eles falaram para mim o seguinte: Pedro, ali a gente estava muito mais preocupado em salvar as pessoas, salvar as vidas, salvar os animais, do que efetivamente aplicar uma multa de trânsito ou coisa do tipo. Então a cabra foi devolvida para o dono, mas está aí então mais uma imagem que também ajuda a simbolizar um pouco essa tragédia que a gente continua vivendo aqui no Brasil. E como se dá esse resgate, né? Você acompanha aí mais uma vez a imagem, é bote sendo utilizado em vias, em ruas, até então passam carros por aí. Essa foi a situação no fim de semana lá no Rio de Janeiro, também cidades de São Paulo, principalmente ali a região de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, também enfrentando temporais. A gente vai monitorando e te atualizando aqui na nossa programação. Obrigada, Pedro. Valeu, até já, Carol.